Paz do Senhor, gente. A paz em Jesus. Acordei agora. Glória a Jesus Cristo. Ontem foi dormir às 3 horas da manhã, mas estou grata a Deus porque consegui adiantar bem meu serviço para entregar hoje, se Deus quiser. Glória a Jesus. E é isso, gente. Bom, primeiramente, estou aqui com a minha Bíblia linda e nós vamos ler um versículo de Salmos, ok? Versículozinho de Salmos 86. Inclina, Senhor, o teu ouvido. Ouve-me, pois eu sou pobre e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou santo. E tu és meu Deus. Salva o teu servo que confia em ti. Já lemos esses salmos aqui. Vou ler lá no versículo 14. Ó Deus, os orgulhosos se levantaram contra mim. As assembleias dos homens violentos buscaram minha alma e não te puseram diante deles. Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão, gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e em verdade. Nosso rei é lindo, né? Ai, gratidão a Deus por tudo que ele tem feito, né? Mesmo quando a gente não entende seus propósitos, Deus, ele continua sendo em nossas vidas para a glória de Deus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro de Provérbios. Estaremos lendo o capítulo 10, Provérbios de Salomão, filho sábio. Alegra o pai, mas o filho tolo é o peso da sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucro, mas a justiça é livre da morte. Então, ou seja, de nada vale a gente ter lucros injustos, a gente ter ganhos injustos e desonestos. O Senhor não me deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente. Então, ou seja, aquele que não abençoa, ele torna-se pobre. Mas a mão do diligente enriquece. Então, aquele que abençoa, enriquece. Aquele que ajunta no verão é filho do sábio, mas o que dorme na colheita é filho que causa vergonha. Então, ou seja, nós devemos ajuntar no verão e não dormir na colheita, ou seja, ir para cima mesmo. As bênçãos estão sobre a cabeça dos justos, mas a violência sobre a boca dos perversos. Olha só que forte. As bênçãos estão sobre a cabeça dos justos, mas a violência cobre a boca dos perversos. Ou seja, os perversos só sabem falar mal. Enquanto isso, Deus abençoa os justos. A memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso apodrecerá. Então, ou seja, o nome do perverso apodrecerá. O sábio de coração receberá um mandamento, mas o tolo tagarelará e cairá. Espera aí só um minuto. Bom, gente, vamos continuar aqui. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela e cairá. Ou seja, aquele que fala demais cairá. Aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Aquele que pisca os olhos com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. Uai, já tinha lido isso. A boca de um homem justo é fonte da vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então, vocês sabem aquele negócio de ficar piscando os olhos assim? A Bíblia fala sobre isso também. O ódio excita contenda, mas o amor cobre todos os pecados. Então, ou seja, o ódio, ele excita o que? A contenda, o disse-me-disse, a discórdia. Mas o amor, ele cobre todos os pecados. Nos lábios daqueles que têm entendimento se acha sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. A correção. Os homens sábios acumulam conhecimento, mas a boca do tolo está perto da destruição. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, a destruição dos pobres é a pobreza. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Então, aquele que trabalha justamente tende à vida, e o fruto do pecado, do perverso ao pecado. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Então, ou seja, quando nós somos corrigidos e reprovados por Deus, é porque, ele está nos corrigindo para nos tornar alguém melhor, para nos trazer instrução para as nossas vidas. Eu sempre falo, existem duas maneiras de aprender, uma ouvindo e aprendendo e outra passando pelo erro. Aquele que esconde o ódio com os lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é tolo. Então, ou seja, o tolo é aquele que profere calúnias e que é mentiroso com os lábios, né? Porque esconde ódio no seu coração.
Na multidão das suas palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Então a gente não deve falar muito, porque quanto mais a gente fala, mais pecado a gente aumenta. A língua do justo é como uma prata escolhida e o coração do perverso é de pouco valor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. É como esporte para um tolo fazer o mal, mas um homem de entendimento tem sabedoria. O temor do perverso sobrevirá sobre ele, mas o desejo do justo será concedido. Assim como o redemoinho do vento passa, assim passam os perversos, mas o justo é um fundamento eterno. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. A esperança do justo será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é a fortaleza para o justo, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que é aceitável, mas a boca do perverso fala perversidade. Gente, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente fala. Porque o que a gente fala nos torna perverso ou justo. Você já parou para pensar nisso? Então pare para pensar nisso e Deus abençoe seu dia. Fique com Deus, a paz do Senhor.